O tema de hoje chama-se autodesafio. E o que é o autodesafio? O autodesafio nada mais é do que você ter para você mesmo algo muito importante. Algo que faça você realizar, produzir, se energizar. Não há nenhuma história de sucesso em vendas, nenhuma. E eu estou lhe dizendo isto com 43 anos de experiência. Não conheço até hoje nenhuma história de sucesso de alguém que tenha conseguido realizar algo espetacular em vendas, que tenha virado o jogo todo, que tenha feito do fracasso um sucesso, que tenha feito da dor uma esperança, enfim, pessoas que viraram a história, que mudaram a sua própria história, sem que tivesse atrás desse sucesso profissional algo pessoal, algo muito importante para si mesmos, para ser realizado. Não há nenhuma história, nenhuma possibilidade de você conseguir vencer nesta profissão apenas com a técnica, apenas com o conhecimento do produto, o conhecimento do mercado, o conhecimento dos concorrentes. Tudo isto é importantíssimo, claro, é importantíssimo, porque dá a você mais segurança, aumenta o seu grau de confiança em você mesmo. Mas o sucesso está dentro de você. É no seu desafio, é no algo que você escolhe como importante para você, que você elege, diz assim, eu quero tal coisa. Eu quero ser o melhor vendedor da minha empresa, eu quero ter um patrimônio maior, eu quero fazer uma viagem com a minha família de férias, eu quero trocar o meu carro, eu quero dar uma escola melhor para os meus filhos, qualquer coisa desse tipo. O importante é esta frase, eu quero. Mas este eu quero tem que estar dentro do coração, tem que ser muito importante. Muito. Então, não há, eu não conheço e provavelmente você também não. Não é só em vendas, não é só em vendas, é em todas as profissões. É o empresário que tem o seu sonho para realizar, é o jogador de futebol, é o artista, é o vendedor também. Não é o desafio profissional que nos faz vencer na vida. O que nos faz lutar para sermos vencedores é o desafio pessoal. É algo que você dá para você, que você acredita, que você faz com um amor, que faz você acordar todo dia com o olho brilhando e você dizendo para você mesmo, obrigado, Senhor, eu tenho mais um dia para realizar o meu sonho. Eu tenho saúde, graças a Deus, e eu tenho um desafio. Eu tenho a possibilidade de fazer algo formidável. Não só por mim, mas por mim, pelos meus entes queridos, pela minha família, enfim, por mais alguém que seja importante, por outras pessoas que são muito importantes. Outro dia fiquei muito impressionado com uma entrevista dada por aquele fenômeno do basquete mundial, o nosso querido Oscar. Quando o repórter perguntou a ele, Oscar, como é esse negócio aí de mão santa? Porque ele é conhecido como mão santa, né? E ele diz, mão santa nenhuma, amigo, não tem mão santa nenhuma. Eu, depois que todo mundo vai embora do treino, eu fico na quadra e fico arremessando mais 500 vezes. 500 vezes, todos os dias. E aí a mão fica santa. Por que o Oscar faz isso? Porque ele tem algo a realizar para ele. Ele tem um desafio, ele colocou na cabeça dele alguma coisa que é muito importante. E ele se dedica a conquistar isto. Então, em vendas, isto é absolutamente indispensável. Vou repetir, não conheço nenhuma história de sucesso de pessoas que venceram em vendas sem que atrás desta luta tivesse a alegria de se buscar algo diferente. Autodesafio. Agora, se você tem um desafio para você, o desafio que você
quer fazer, que você luta, que vale a pena, que justifica a vida, com certeza você vai buscar. Com certeza. Se você acorda de manhã e não tem nada de especial, você não será um ser especial. Nós todos conhecemos pessoas especiais. O que essas pessoas têm de especial mesmo? Elas têm um desafio. Elas têm algo pelo qual elas lutam, elas superam tudo, elas quebram seus próprios limites. Não diga mais para você, eu não sou capaz de fazer tal coisa, ou eu não vou conseguir, nunca mais. Diga a você, eu sou capaz sim, eu coloquei um desafio na minha cabeça e eu vou buscar. E lute, lute, porque você conseguirá. Aliás, a sua história é um exemplo disto, com certeza, como a minha também é. A sua história é um exemplo disto. Sempre que você colocou alguma determinação na sua cabeça para valer mesmo, algo que você resolveu que ia fazer, que você disse para você com toda a sua fé, eu vou conseguir, você conseguiu, sempre. Então veja bem, cuidado com o que você pensa, porque aquilo que você pensa, você vai conseguir. Não há possibilidade de vencer em vendas só conhecendo tecnicamente vendas, produto, mercado, concorrente. Não há possibilidade. É tudo muito importante. É tudo muito importante. Mas tudo isso está baseado numa coisa. Esta coisa é autodesafio. Desafie você. Vamos dar 4 exemplos apenas, de centenas que conhecemos, de pessoas que colocaram um problema, entre aspas, um desafio, uma meta, um sonho, um foco. Dê você o nome que você quiser, mas que colocaram este algo mais na sua vida. E, por causa deste algo mais, foram à luta e venceram. Nós conhecemos, por exemplo, o caso do Ivan. Ivan era um vendedor, era e é, um excepcional profissional. E ele colocou na cabeça dele, a uma certa altura da vida, que ele tinha que comprar um apartamento. E ele ele botou o apartamento na sua cabeça. Ele se definiu, se decidiu. Eu vou comprar um apartamento. Eu vou. E, a partir daí, tudo na vida dele mudou completamente para ele. Porque, depois de algum tempo, ele foi buscar esse apartamento. Com certeza. Temos depois o exemplo da dona Sônia. A dona Sônia foi um caso muito interessante. O marido era vendedor. E ela vivia dizendo que o marido ganhava pouco. E o marido dizia a ela que as vendas estavam ruins, que ninguém comprava, enfim, aquelas desculpas todas, que infelizmente todos nós, vendedores, somos campeões mundiais em arranjar, né? Ou é o preço, ou é o mercado, ou é o concorrente, ou é a crise, ou é a chuva, ou é o sol, enfim, né? Aquelas desculpas que nós estamos carecas de usar, né? Então, e um dia ela se enfezou e disse a ele, eu vou vender e vou vender mais do que você. E pôs isso na cabeça. E não é que depois de 3 meses, a dona Sônia vendia muito mais do que o marido. E depois que ela passou a vender mais do que o marido, ela chegou à conclusão seguinte, não precisamos mais, né, só do seu trabalho. É ótimo vender. E ela nunca tinha vendido nada a ninguém. Aliás, ela tinha colocado até na cabeça dela o seguinte, eu jamais venderia alguma coisa para quem quer que seja. Na hora em que ela teve que desafiar o marido, ela virou completamente a história dela. E foi à luta. E venceu. Outro dia, na cidade de Vitória, nós tivemos a felicidade de conhecer uma senhora com uma história fantástica. Nós tivemos a oportunidade, a felicidade de almoçarmos juntos, momentos antes de um evento, de uma palestra que nós fomos fazer. E eu a conheci ali, naquele momento, e ela me dizia, professor, eu adoro vender. Eu digo, é mesmo? E eu também. Então vamos conversar de vendas? E aí começamos a conversar de vendas. E ela me diz assim, posso contar a minha história para o senhor? Eu digo, claro, terei muito prazer em ouvir. E ela me diz assim, quando eu era noivo do meu marido, a família dele não queria que ele casasse comigo, porque eu sou preta. E a minha família não queria que eu casasse com ele, porque ele era pobre.
Olha, nós brigamos com as duas famílias e nos casamos. E o único dinheiro que nós tínhamos naquela época deu para comprar um colchão só. Dormíamos num colchão no chão. E saímos os dois para vender. E hoje nós temos 8 lojas. E continuamos vendendo, porque tudo nasceu daquela determinação. Eu até por curiosidade perguntei, e as famílias? E ela me diz assim, hoje a minha família adora ele, e a dele me adora. Mas naqueles momentos, eles nos colocaram numa situação muito difícil. Nós nos determinamos. Meus amigos, sem determinação não há vitória. Não há nenhuma possibilidade. Talvez você pense assim, bom, mas isso é mais velho do que andar para frente. Olha, pode ser mais velho do que andar para frente, mas continua sendo uma grande verdade. A palavra básica em vendas tem 2 letrinhas. Sabe qual é? Fé. É básico. É básico na vida, é básico na venda, é básico na sua felicidade. Enfim, fé. Remove montanhas? Sim. Supera todas as dificuldades? Sim. Outro dia, Pavarotti dava uma entrevista na televisão e a repórter perguntava a ele, Pavarotti, quando é que você decidiu ser cantor de ópera? E ele disse, sabe de uma coisa? Quando eu era criança em casa, escutava-se muito Caruso. E eu, na minha inocência, eu nem sabia o que estava falando, era muito criança, e eu dizia, vou cantar melhor que esse aí. E eu hoje sei uma coisa, ele disse para a repórter. Hoje eu sei uma coisa que é verdadeira na minha vida, sabe qual é? Quando a gente decide alguma coisa para valer, a natureza conspira a nosso favor. E eu acredito nisto. Se você decidir que você vai fazer determinada coisa, que você vai realizar, que você vai buscar o seu apartamento, a sua viagem, as suas férias, a melhoria do seu patrimônio, do seu nível de vida. Se você decidir para valer, você acorda de manhã vivo, vivo. Quem tem um sonho está vivo. Como é que você pode fazer isto? É muito simples. Planejamento. Lembra dele? Lembra daquelas 8 perguntinhas? Pois é. É tão simples quanto você, agora, começar a responder aquelas 8 perguntinhas. Vamos decidir agora o que você vai buscar a partir de hoje. Pensa seriamente agora, rapidamente. O que é a coisa mais importante que você quer ir buscar nesta fase da sua vida para a sua felicidade? O que você quer lutar? Pelo quê? O que vai fazer valer a pena você amanhã sair, vitorioso da sua casa, para ir à luta, para ser um ser especial? Esta é a primeira pergunta. O quê? O que você quer? Faz agora. Decide agora. Mas decide para valer. Não é mais ou menos. Não é que nem aquele regimezinho, lembra? Que começa segunda-feira e acaba quarta. Lembra? Que na primeira feijoada ou no primeiro sorvete, que regime que é nada. E você larga o sonho de lado. Não faça isso. Ou então aquele negócio, aquele papo de todo fim do ano. Você já está cansado de escutar, né? Este ano vai ser tudo diferente, porque este ano vai ser maravilhoso, porque ano novo, vida nova, né? Quantas vezes você já disse isso e no dia 2 de janeiro você nem lembrava do que tinha dito ou do que tinha sonhado? Pessoas assim não vencem. Quem vence são os teimosos. Seja teimoso. Não seja burro por teimosia, não mudar a sua estratégia, as suas ações. Não. O teimoso vence às vezes. O persistente vence sempre. Qual é a diferença? O persistente é criativo, é inteligente, muda suas táticas, suas estratégias, suas ações. O teimoso não. O teimoso é como a gente diz, é tamarro. Né? Então, seja persistente. Então, a primeira coisa que você tem que resolver, o que você quer? A partir de agora, nesse instante, resolve. Não deixa para amanhã, não. É agora, põe no papel. O que eu quero? Eu quero, bota eu quero. E escreve o que você quer. Ninguém precisa saber? Não. Neste momento, não. Agora, depois, coloque uma data. Quando você quer que isso aconteça? Porque sem data, não é uma decisão. É só um desejo.
Mas o desejo dá e passa. Né? Vontade dá e passa. Não pode passar. Põe uma data, obrigue-se. Né? Quanto tempo você vai dedicar por dia à realização desse sonho? Ou quanto dinheiro você vai pôr de lado todo mês para poder realizar essa compra desse carro ou desse apartamento? Ou, enfim, desse sonho que você vai realizar? Enfim, quanto tempo ou dinheiro você vai trabalhar para você? Né? Como você vai agir? Que ações você vai praticar? Quais são os comportamentos que você vai adotar? Então já temos o que, quando, quanto, como. Onde você vai agir? Lembra-se? Onde? É no cliente? É um desempenho profissional que você quer melhorar? Este é o seu desafio? Então é no cliente que você quer melhorar? Nós já temos o que, quando, como, quanto, o que você vai fazer, como você vai agir, quais serão as dificuldades que você vai enfrentar. Sabe qual é a principal dificuldade? É você não desistir nunca. Essa é a principal dificuldade. Determinação. Não desista. Persistência. Não desista. Nada substitui determinação. Determine-se. Você chega. Muito bem. E, finalmente, quem? Que pessoas podem ajudar você ou atrapalhar você na realização do seu sonho? Que pessoas você vai envolver? Que você vai precisar da ajuda delas? Então, veja, mais uma vez, é simplesmente um trabalho de você com você. Não depende de mais ninguém. Depende de você decidir. E a hora que você decidir, lembra-se, como dizia Pavarotti, a natureza vai conspirar a seu favor. Você vai fazer muito, muito facilmente. Vai ser muito mais fácil do que você imagina. Esta é a realização deste sonho. Então, vejam, autodesafio. Coloque isso na sua cabeça. Tudo bem? Então vamos encerrar, como sempre, com aquele nosso slogan. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, jamais duvide do seu sucesso.